O assunto da palavra hoje seria será que nós realmente amamos a Deus? Nós estamos num tempo, irmão, em que muitos dizem amar a Deus. Eu amo a Deus. Você pergunta o outro, sempre parece que a frase ela é muito rápida, ela é muito simples. Irmão, você conhece Deus? Não, irmão, eu amo a Deus. E aqui, quando nós lemos esse verso, esse versículo parece que Jesus ele está destruindo a ideia de um amor emocional aqui. Parece que Jesus ele está quebrando um pouco de um emocionalismo barato de falar o que é amor, e ele joga o amor para a realidade. Ele precisa ser muito direto sobre o que é amar a ele. Então ele vem e faz uma destruição na mente. Parece simples quando Jesus fala, mas toda vez que Jesus fala algo, nós precisamos saber que Jesus está trabalhando dentro de um homem. Vocês podem perceber que em muitas Bíblias, quando Jesus fala, pode ver que está até de uma cor diferente. Ah, não, mas é porque nós não sabemos? Não, está escrito. Jesus está dizendo, é só interpretar. Mas, irmão, está até de vermelho, porque quando Jesus fala, é uma notícia, é algo que precisa trabalhar dentro de nós. Parece simples, não parece? Só que é fácil trabalhar dentro de nós. Nós, como homens, conseguimos trabalhar com nós mesmos? Às vezes alguém pede conselho. Você já viu, irmão, você me dá um conselho? Hoje teve um irmão que me ligou, irmão, preciso de ajuda tua para fazer isso, isso, isso. Só da ajuda. É um conselho, irmão. Só que o nosso conselho quer dizer que ele é correto? Não, ele pode ser até bom. Agora, correto, que vai trabalhar lá dentro a ponto de transformar, irmão, nós não conseguimos dar esse conselho. Mas Jesus, quando ele fala, o conselho dele é certo, irmão. É um conselho transformador para o homem. E aqui Jesus vem destruindo numa frase simples. Porque para Cristo, irmão, o amor sempre... Parou o microfone? Voltou. Para Cristo, irmão, o amor sempre produz obediência. Sempre o amor que nós declaramos a Deus produz obediência. Todas as vezes. Não há quem consegue falar, eu amo a Deus, e é desobediente a Deus. Não há como falar assim, eu amo o meu Senhor, e ser desobediente ao meu Senhor. Então Jesus vem quebrando tudo isso, irmão. E nós temos que ter uma coisa aqui. O verdadeiro amor de Deus, irmão, nunca fica só em palavra. Porque se fosse só em palavras, muitos falam que amam a Ele. Se só fosse em palavras, irmão, o Brasil era um país cristão. O Brasil está cheio de crente, irmão. O Brasil está cheio de igreja. Os vídeos mais vistos no Brasil são vídeos sobre pregações. São sobre discussões sobre pregações. Olha que país bonito, irmão. Que país crente. Todo mundo fala dele. Vocês perceberam que até nas novelas estão falando muito dele? Vocês perceberam que às vezes as mensagens... Irmão, agora no programa da Globo tem louvor tocando, irmão. Tem cantor gospel indo na Globo, dia após dia, cantando louvor e falando de Jesus, irmão. Agora deixa eu perguntar a vocês, quantos vocês conhecem que realmente são cristãos? Eu conheço poucos. Pouquíssimos. Aqui, irmão, nós temos que entender que quando a gente fala de realmente amar a Deus, os sinais são obediência e perseverança. Agora, quem quer perseverar a um Deus que nós não vemos e nem tocamos? Quem que quer amar alguém sem poder tocar nesse alguém? Sem poder ver esse alguém? Sem poder abraçar esse alguém? Não sei vocês, eu nunca vi Jesus.
em carne e osso, eu não sei o cheiro dele, mas eu o amo. Com qual amor? O que é esse amor, então? Nós cantamos aqui, não cantamos? Ah, Jesus, quero o meu orgulho. Nós cantamos para esse Jesus, irmão. Outros levantam a mão pro alto, né? Chora, irmão. Tem gente que ajoelha cantando, é a coisa mais linda que tem. É lindo, irmão, falar de Jesus. Eu amo meu Senhor. Achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador. O mundo está parando de pecar, irmão? O país está mais santo? Está abrindo mais bares ou mais igrejas? Os ladrões estão parando de roubar? Na nossa casa a gente está orando mais? Como é que está o Jesus que nós amamos dentro de nós? A pergunta que fica é: será que eu realmente amo a Deus, irmão? Ou apenas aprendi uma forma de demonstrar amor a Ele? Será que eu realmente amo a Deus? Ou será que eu estou tentando mostrar para mim e para os outros que eu amo Ele? De uma forma que alguém compreende o que é amor a Deus. Tem gente que fala que ama a Deus porque não corta cabelo, por exemplo. Tem outros que falam, eu amo a Deus porque eu canto louvor 24 horas. Você tem que ver minha casa, é uma glória. Eu sinto arrepio do começo ao fim do dia. Esse dia eu peguei um Uber, entrei, ele falou assim, eu agradeço a Deus que no meu Uber, irmão, a presença de Deus se manifesta o dia inteiro. Glorifica a Deus por isso. Falei, meu filho, que delícia, irmão. Glorificado seja Deus. É muito bom, irmão. O resto da corrida foi ele falando mal da igreja dele, irmão. Outro dia eu fui, contei para vocês. Teve algo no meu trabalho que era sobre energia, constelação familiar, esse trem aí do diabo. Aí eu falei com a menina, eu falei, não quero participar disso porque você sabe, eu não acredito nessas coisas. Eu sou cristão, eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Ela falou, não, mas fica tranquilo, eu também sou crente. Falei, gente, ou seja, irmão, tem que trocar o microfone. Quem é cristão e quem não é, então? Quem realmente, então, irmão, conhece Jesus e quem não conhece? Quem é Jesus para essas pessoas? É muito fácil falar que é crente. É muito fácil falar de Jesus. Assim como alguém fala do Allan Kardec. Assim como um budista, irmão, fala do Buda. Assim como qualquer outro fala de qualquer outro que crê. Agora, eu não sei vocês. Vocês já viram que na época de eleições, as pessoas começaram a falar de Lula e Bolsonaro, sem nem conhecer a história do Lula e do Bolsonaro? É fácil dar opiniões sobre terceiros. Amanhã tem Jogo do Brasil. Vocês vão ver o quanto de gente torce. Irmão, parece que você está sentado do lado do treinador brasileiro assim, coloca outro. Irmão, será que ele está te ouvindo? Ele está longe, ele está nem te ouvindo. Todo mundo dá opinião. Irmão, se fosse eu, colocava na direita, colocava na esquerda, fazia isso. É muito fácil dar opinião sobre terceiros sem conhecer aquilo que você opina. É muito fácil falar de Jesus sem conhecer ele, irmão. Até porque eu acho que quando eu falo dele, eu me torno santo por falar dele. Sabia que um dos cursos mais vendidos hoje são cursos de teologia? Todo mundo quer falar dele, quer falar bem, irmão. A questão é quem é ele no final do dia para nós. Por que queremos falar tanto dele então, irmão? Será que é porque o amamos? E se o amamos, quais são os sinais que nós o amamos? Deixa ele responder para nós no texto. Jesus, irmão, aqui quando nós lemos, ele não perguntou assim, quem canta?
Quem frequenta a igreja, quem prega, quem profetiza, quem fala em língua, quem leva a cesta básica, quem não falta culto. Jesus não perguntou nada disso aqui. Quem conhece mais da Bíblia? Ele só perguntou o seguinte: quem me ama? Parece simples, né? Quem me ama? Aqui na igreja, irmão, quem de nós ama a Deus? Porque nós estamos num culto. Aqui é um culto, irmão. Aberto em nome do Senhor Jesus. Olha que nós oramos, nós cantamos. Quem aqui ama a Deus, irmão? Porque se tem um lugar para falar que é crente é dentro da igreja, irmão. Ah, povo crente dentro da igreja, irmão. Se tem um povo que é cristão na face da terra, é um povo na hora que entra dentro de uma igreja. Irmão, o povo fica crente, mas crente que ama. Aqui o povo é santo, irmão. Qualquer igreja que você entra, é um trem de manifestação de diabo caindo, milagre acontecendo, visão dando, pregação explodindo, língua falando. Irmão, dentro da igreja é um lugar de 4 paredes, irmão, onde Deus se manifesta que cientista não consegue explicar. Só tem uma notícia para vocês: o crente de verdade é daqui para fora. Não é daqui para dentro. Cristão de verdade, irmão, é quando sai depois do culto para fora. Cristão de verdade não é daqui da porta para dentro. Você fala em língua lá fora? Você pega fogo lá fora? Você profetiza lá fora? Você prega para todo mundo lá fora? Quantos conheceram Jesus por intermédio da sua pregação? Quantos começaram a se render às Escrituras Sagradas por causa da tua pregação? Quantos demônios você expulsou lá fora sem ninguém ver? Quantas cestas básicas você levou sem ninguém nem saber? Quantas coisas boas e fruto do Espírito exalam de você quando ninguém está vendo? Hoje, irmão, essa geração, ela quer aprender a falar de Deus, sem viver Deus. É como se fosse uma autoafirmação, sabe? A minha esposa, ela fala: amor, você tem que vender o que você é. Porque às vezes eu olho para mim e falo: amor, eu sou bonitão, né? Ela fala assim: você tem que vender isso aí. Só você acredita muito nisso. Eu falo para ela, mas se eu não acreditar em mim, irmão, quem acredita? Tem gente que passa a vida inteira achando uma coisa sobre si, irmão, que criou-se sobre si mesmo. Até sobre religião. Vocês já viram quantos filhos eles crescem cristão por acharem que são filhos de crentes, mas nunca conheceram Cristo? É bonito o pai falar: meu filho nunca saiu da igreja, acredita? Já conheceu Jesus? Filho, ele não falta um culto. Desde que eu fui, desde pequenininho, rapaz, nunca faltou um culto comigo. Você tem que ver esse menino, irmão, menininho de Jesus. Ele vai na igreja, ele ora tão bonitinho, mas em casa. Teu filho conhece Jesus? Não conhece, lá a gente canta para ele. Mas teu filho ama Jesus? Irmão, ama. Todo culto, ele é o primeiro a pedir para ir para o culto. Ele não consegue falar assim: ele ama Jesus, ele teme ao Senhor, ele deseja a Deus, ele fala de Cristo. É muito mais complexo do que simples, irmão. Só que quando eu crio essa imagem de aparência que parece que eu criei o que eu quero ver, ou até o que eu quero ser, eu começo a viver, às vezes, de uma forma que eu estou enganando a mim mesmo. E se tem uma coisa que crente gosta, é enganação santa. E deixa eu falar, enganação santa é plano de Satanás, não é de Deus, porque Deus não é Deus de engano. Deus é se ensina ou não, ele é puro na mais pureza que existe, ele é transparente na mais transparência que existe, Deus é justo acima de toda justiça, Deus é perfeito como tudo. Deus enxerga onde nós não enxergamos, ele atinge onde nós não atingimos, ele é Deus e ele vê, irmão. Deus não aceita eu acho que sou. Deus não aceita eu estou mostrando o que sou. Deus não aceita eu vou tentar mostrar que eu fiz.
Deus não aceita isso, irmão. Isso vai contra a pessoa dele. Ele é santo. Deus é branco como a neve, irmão. A pureza, os olhos de Deus são chamas de fogo, irmão, que queima tudo, nada passa. Deus é Deus, irmão. Só que do outro lado tem Satanás, o pai do engano. O que o pai do engano faz? Nos enganar. E tem coisa mais feita do que enganarmos a nós mesmos, irmão. Não precisa nem de trabalhar muito. É só fazer a gente acreditar naquilo que a gente quer acreditar. É só eu achar que eu sou santo. É só eu achar que eu sou crente. É só eu achar que eu sou cristão. É só eu achar que eu conheço. É só eu achar que eu faço. E por meio que eu acho, nós vamos mais longe, irmão. Por que eu acho? Porque tem alguém que fala, tem alguém que diz, tem alguém que proclama, tem alguém que me fala que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu faço, que eu pareço. Vocês já viram gente falar assim? Irmão, aquele irmão quando sai na rua, não tem um que não fala que ele é crente. Por quê, irmão? Por causa da roupa? Porque ele canta? Porque eu prego, eu sou crente? É porque eu faço algo? Ou porque Cristo está em mim? Ou é porque quem me vê Cristo em mim? Ou é porque as minhas ações são ações de um cristão verdadeiro? Ou porque os frutos do Espírito exalam de mim? Agora deixa eu falar para vocês, como é que eu meço tudo isso? Eu nem conheço Bíblia. Como é que eu meço tudo isso? Se a balança de medida do que verdadeiramente Cristo é, do que Ele espera de nós, é a palavra e pouco se lê. Como é que eu meço tudo isso? O que Cristo espera de mim, o que Cristo quer me ver, como eu tenho que ser, como eu preciso imitá-lo, se é ela que me ensina e eu não procuro ela para aprender? O que acontece? Eu vou depender de terceiros. É o que me falaram, é o que me ensinaram, é o que me disseram. E te disseram o que sobre o que do que, irmão? Te ensinaram a amar a Jesus de que jeito? Eu cansei de ouvir essa pergunta. Irmão, o que é servir a Deus? Para mim, servir a Deus é ler cesta básica. Para mim, servir a Deus é colocar uma roupa assim, assim, assim. Servir a Deus é não faltar um dia no culto. Servir a Deus é... Não, irmão, não. Servidão é ser escravo, irmão. A palavra servidão é ser escravo dele. Escravo dele, irmão, é trabalhar, se indicar, se dobrar, falar, Senhor, estou à sua disposição. O que tu mandar fazer, eu faço. Agora, o que ele manda nós fazermos? Jesus responde nessa palavra. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Simples, não? Vamos continuar? Nós estamos numa geração, irmão, que canta te amo sem parar. Mas negocia a santidade, ora, mas não perdoa, conhece versículos, mas não conhece intimidade com Deus. E com isso nós precisamos ter duas diferenças. Uma coisa é confessar amor, outra coisa é demonstrar amor. A gente confessa pela boca, demonstra pela alma. Porque a gente só exterioriza coisas que pensa, que fabrica dentro da nossa mente. Agora, confessar, eu confesso qualquer coisa, irmão. É a mesma coisa chegar para minha esposa todo dia e falar assim, amor, eu te amo tanto. Tá, amor? Qualquer demonstração, irmão, de amor. Vocês conhecem bastante irmãos que falam que amam dentro da igreja, mas nunca faz uma ligação para perguntar se está tudo bem? Vocês conhecem muitas pessoas que te chamam de irmão em Cristo, nunca te levaram um arroz, nunca te deram um abraço. Contrário, tem desejo na queda,
Tem desejo na maldição? Tem desejo na nudez do outro? Mas falam que amam a Deus. Eu amo Jesus. Um deles disse, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, irmão. Vamos voltar? O amor verdadeiro, irmão, ele começa no coração, mas nunca termina nele. Deuteronômios, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5, nós temos o verso famoso, obviamente, amarás o Senhor teu Deus. Você vê aqui, irmão, que Deus não pede sacrifício, Deus não está pedindo dinheiro. Deus não está colocando uma condição de amor. Olha, você me ama, me faz um sacrifício. Você me ama, me dá dinheiro. Você me ama, continua aqui no templo. Amarás o Senhor teu Deus. Ele continua de todo o teu coração. É uma doação, irmão. O verso 5 é uma doação. É uma entrega. É um amor verdadeiro. É isso, né? De toda a tua alma, de todo o teu poder. Toda a tua alma é entrega. Amarás o Senhor, irmão, é entrega a Ele. É dedicação total a Ele. É vida total nele. É condição total para Ele. Amarás o Senhor é se colocar totalmente nos pés dEle. Isso é amor a Deus. E isso, irmão, não está condicionado a nenhuma coisa que você possa fazer a Ele que seja exteriorizada, a não ser obediência. A dedicação a Deus, esse amor a Deus é obediência. Para ser obediente precisa ser rico, irmão. Mas precisa ser pobre. Precisa comer filé mignon todo dia. Mas precisa comer carne de segunda todo dia? Independe, irmão. Até porque tem gente comendo carne, arrotando caviar. Poxa, está acabando tudo o espírito lá, né? Arrotando caviar. E tem o contrário também. Tem outro comendo filé mignon, esquecendo de alguém que está pensando em comer uma carne. Amor a Deus independe de cultura. Amar a Deus independe de igreja. Amar a Deus independe do pregador que você ouve. Amar a Deus, irmão, é você e Deus. Aqui, irmão, quando Deus pede sobre amor, e aí muita gente confunde, nós já falamos, eles confundem entregar atividades, entregar tantas coisas à igreja, por exemplo, e pouco entrega de coração. Por isso que é possível, irmão, a gente cantar, pregar, fazer tudo, e ainda assim nunca ter amado a Deus. É possível a gente não faltar um culto, irmão, e ainda assim nunca ter amado a Deus. E sabe quem fez isso? Judas. Judas andou com ele, irmão. Viu, tocou, sentiu o cheiro, mas negou. Judas traiu. Judas se virou contra, banqueteando, comendo. Vocês acham que eles não cantavam junto, irmão? Ele viu milagre. Judas ouviu o verbo falando sobre sabedoria. Judas viu Cristo perdoando, irmão, o imperdoado naquela época. Judas dormiu do lado dele, irmão. Se Jesus roncasse, Judas ouviu o ronco de Jesus. Detalhes, vida íntima com Jesus. E o traiu. Quem ama, irmão, quer agradar. Quem ama quer estar perto. Quem ama pensa naquele que ama. E aí ficam algumas perguntas. Se nós amamos, então, quem ocupa os nossos pensamentos? Quem controla, então, as nossas decisões?
Se nós o amamos, irmão, quanto tempo nós temos passado com esse ser que diz que amamos? O quanto esse ser que nós amamos preenche o nosso ser por completo, em tudo na nossa vida. Ou nós estamos amando a Jesus, amamos a Ele, cantamos para Ele, mas negamos Ele. Numa decisão, no momento que poderia ser de busca, no momento de entrega, no momento de dedicação a Ele, no momento de oração, de jejum, de busca, de pregação, de evangelização, no momento de negarmos nós mesmos, de lutar contra o pecado, no momento que estamos só nós, o pecado. Como nós representamos esse ser que amamos, falando não, não quero pecar. Quando nós vemos alguém caído, nós damos a mão para alguém que caiu. Quando nós precisamos perdoar, nós perdoamos igual ele perdoou. E como nós o amamos? Fazemos tudo isso? A nossa mente, irmão, ela é completa pensando em Cristo. Nós temos a mente de Cristo, como Paulo falava. E aí Jesus vai um pouquinho mais profundo. Quer saber quem me ama, irmão? E aí, o amor verdadeiro produz a obediência, o que nós lemos no verso 15, que é um pouco da teologia falsa que nós estamos enfrentando hoje, é falar que basta amar Jesus. É só amar, irmão. Porque Deus é amor. Então é só amar. Ele só esquece do resto do verso. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. O Neymar, irmão, dorme com 3 e coloca a faixinha do 100% de Jesus. Esse dia eu vi um funkeiro. Ele cantou funk à noite, no outro dia tinha alguém tocando um louvor na casa deles, ele chorando, irmão, com a mão pro alto. E a legenda era o seguinte: Jesus na minha casa. Olha que bonito, irmão. À noite, funk, perversidade e prostituição. No outro dia, louvor, Jesus na minha casa. Ele pode fazer isso? Lógico que ele pode, irmão. Jesus passa por lugares que nós não passaríamos. Agora, não tem uma incongruência? Por que eu posso acreditar nisso? Se depois daquele vídeo eu ter mais um com aquele menino deixando o funk, deixando a prostituição, se entregando a Cristo, sendo transformado por Ele e vivendo por Ele. Glorificado seja Deus. Realmente, Jesus estava na casa dele aquele dia. Agora, Jesus, pecado, perversidade, pecado, um dia, Jesus? Pecado de manhã, pecado à noite, durante o dia, louvor? Palavras de pecado, incongruências das minhas decisões, ansiedade pelo mundo, desejo pela carnalidade durante o culto, Jesus, eu te amo? Pastor durante o dia, ajuda durante a noite, faz isso não sei aonde, pecando no trabalho? Pegando o dinheiro dos membros? Traindo as esposas? Onde está Jesus? Onde estão os crentes? Quem ama Jesus, então? Obediência, irmão, não compra salvação. Mas ela revela quem foi salvo. Ninguém que é ou está em Cristo consegue bater no peito e falar, irmão, eu sou obediente, hein? Você tem que ver quem é obediente eu sou. Não, irmão. Quem está em Cristo não consegue bater no peito, porque quanto mais próximo dele nós estamos, mais nós diminuímos. Tem gente que parece que tem um ego, irmão. Irmão, vou te falar, hein? Agora que eu estou orando, irmão, olha, Jesus está tão perto de mim, irmão, que parece que, eu não sei, irmão, olha, irmão, você não pode chegar nem perto de mim que eu dou arrepio. Tem gente que chega perto de mim, eu acho que vocês já escutaram isso já. Irmão, tinha um cara crente que eu conheci que ele sentava num banquinho ali. Quem sentava naquele banquinho, irmão, parece que naquele banquinho sentava, tinha uma energia, curava. Que isso, irmão?
Olha o nosso tamanho. Olha que nós somos, irmão. Se Jesus se manifestasse entre nós aqui hoje, como Jesus, nós conhecendo as Escrituras, conhecendo o Espírito Santo que habita em nós, quando ele entrasse pelas nossas portas, eu tenho certeza que nós ajoelharíamos aqui. Nós colocaríamos o rosto ao pó e falaríamos: Senhor, tu não pode entrar aqui. Nós não merecemos a tua presença entre nós. Porque nós reconhecemos o que nós somos. E nós sabemos o quão santo tu és. O que tu está fazendo aqui, Senhor, no meio de pecadores? Isso é o jeito que um cristão... Eu vou tirar isso aqui, irmão, eu vou na garganta. É um jeito que um cristão se apresenta, irmão. Um cristão de verdade, quando ele chega perto de Cristo, ele se ajoelha. Ele vai ao pó, irmão. Vocês já viram pregadores falar assim: eu estou sentindo Deus aqui. Que, irmão, que mentira, irmão. Tomado por Deus, quem é tomado por Deus não abre o braço, não, irmão. Não se sente poderoso. Quem é tomado por Deus, ajoelha, coloca a rosto ao pó e fala: Senhor, o que tu se manifesta, eu diminuo, porque o teu poder é tão imenso, é tão enorme, perante um homem tão pecador, que nem a tua glória eu mereço sentir. Mas sabe por que isso acontece? Porque o povo quer um homem poderoso. O povo quer alguém para dizer que tem alguém poderoso. Está fazendo esse homem poderoso ou não? Lógico que está, mas quem? Jesus ou o povo? Que poder há no homem, irmão, há no seu Espírito Santo. Que poder há em nós, há no seu Espírito Santo em nós. Quem aqui pode dizer: Senhor, eu sou santo? Quem aqui pode dizer: Senhor, eu sou imperfeito? Quem aqui pode dizer: Senhor, eu tenho poder que ninguém tem? Irmão, nós temos o pior pecado que mora dentro de nós. Nós continuamos pecando. Nós somos miseráveis perante um Deus santo. Eu estou tomado por Deus. Irmão, quem é tomado por Deus, cai no chão. Os homens, quando viam um anjo, irmão, eles caíam no chão. Imagina você ser tomado por Deus, irmão. Deus não é dinamite, não. Deus é santo, irmão. A misericórdia, o amor de Deus foi o Espírito Santo, que é santo, habitar nesse corpo que nós somos, imperfeito, que não é santo. Aqui está o mistério. E estão cantando: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Ai, Senhor, tu és tudo para mim. Há sinceridade nisso? Ah, irmão. E precisamos amar a Deus. Precisamos cantar para Ele. Precisamos louvar a Ele. Só que, irmão, não é só esse momento. Nós precisamos lembrar que nós precisamos viver essa vida de louvor. Essa vida de adoração. E como é que eu comprovo, que eu mostro, tento demonstrar isso para Ele? Sendo obediente. O resultado disso, o que isso produz, é louvor, adoração. A maior prova de amor, irmão, não é levantar a mão para o alto, não é cantar emocionado. É o contrário, é se ajoelhar e contemplar quem Deus é. Vocês contemplam a Deus, irmão, em tudo. Nós contemplamos a Deus em tudo. Nós contemplamos a Deus nas árvores, nos animais, no ar que estamos respirando agora. Nós contemplamos a Deus, irmão, por termos acesso à Bíblia Sagrada. Nós contemplamos a Deus por podermos agora, irmão, nós oramos sem ter ninguém armado ali fora.
Nós estamos falando de Jesus aqui, meu irmão, e nós podemos falar dele. Isso é contemplar o que ele fez por nós. É misericórdia, é graça. A liberdade que nós temos de sair pelas ruas e falarmos dele. A liberdade que temos de orar, de cantar, de louvar, de engrandecer. E usamos pouquíssimo dessa liberdade, mas nós amamos ele. Estamos sempre nos cultos. Vai para um prostíbulo, irmão. Vai para as cadeias. Vai para os valados. Vai para onde ninguém quer ir. Vai para a Venezuela aqui. Nós precisamos ir para a Venezuela. Nós precisamos ir nos lugares. Tem gente precisando ouvir de Jesus. Agora na Copa do Mundo, vocês estão vendo tanto de oração que está tendo, meu irmão? Eu nunca vi a Copa do Mundo. Parece até que é um culto, irmão. Mas é melhor fazendo isso do que... Irmão, não há melhor para um Deus que é perfeito e santo. Nada é melhor para Ele. Ele é o melhor de tudo. É a aparência. Mas pode ser sincero? Lógico que pode, irmão. Quem somos nós? Nós não estamos lá para julgar ninguém. Agora falar que todas aquelas ações é porque tudo aquele povo é crente? Mentira. Temos que orar, Senhor, que naquele meio, que por meio daquela oração, Tu converta os corações. Que por meio desse movimento cause curiosidade, todos possam... Quem é esse Jesus? Por que estão orando tanto? A questão é, quem vai continuar pregando? Quem vai continuar falando? Quem vai continuar anunciando? Sabe o que acontece com os crentes? É que quando muita gente começa a querer conhecer Jesus, eu começo a enfeitar o pavão para a mensagem trazer mais gente. Eu deixo de pregar a verdade. Porque se eu pregar a verdade e tem 100 vindo, eu resolver pregar a verdade, e vai ficar 2, irmão? Não, é pouco. Eu quero pelo menos 99. Eu vou estragar, Deus está querendo trazer, eu vou pegar a verdade para separar, irmão? Não dá, né? Mas quando isso foi evangelho? A palavra de Deus é sim, sim, não, não, irmão. A palavra de Deus é: vinde, arrependei-vos, deixai os seus pecados, crede em Cristo, viva o evangelho, Ele transformará o teu ser, creia nele. Esse é o evangelho. Vai e não peques mais. Arrepende dos seus pecados. Não adianta você continuar pecando. Quem ama, obedece aos meus mandamentos. Mateus 22, no verso 37, e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Depois nós vamos em Lucas, no capítulo 14, no verso 26, o próprio Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não há meio caminho, irmão. Cristo sempre foi justo, direto nisso. Ou você está comigo, ou você não está comigo, irmão. Ou você nega tudo para eu estar com você. Ou você não anda comigo. Não tem mais ou menos, irmão. Esse dia eu ouvi de um irmão: não, irmão, mas eu estou lutando pelo evangelho. Eu estou batalhando contra o evangelho. Meu irmão, mas você está indo contra o evangelho. Você está pregando um outro evangelho. Não, irmão, mas na minha sinceridade Deus vai... Não, irmão, não existe isso. É um Deus santo, irmão. É uma palavra só. É uma Bíblia só. Nós estamos percebendo um monte de salvador de igreja. Vocês estão percebendo isso?
Tem um monte de gente querendo salvar igrejas. É alguém que fala que está na Universal, porque eu vou ficar na Universal, porque eu vou trabalhar na Universal, que no povo na Universal... Você acha que Cristo depende de você lá dentro, continuando a ser hipócrita, mentiroso, para ficar lá dentro, fingindo que é para salvar alguém? A não ser que você sobe lá no meio do povo e fala para Edir Macedo, sai daí mentiroso. Gente, se arrepende dos seus pecados, se entregue a Cristo. Aqui é mentira, não tem nada. Irmão, se não for isso, qual é o resto? Deus não está nem aí com placa de igreja, vocês sabem disso, né? Deus não fica no céu, irmão, olhando para placas de igreja e falando assim, essa aqui, 1, 2, 3, bom, de 10 pontos ela tem de 7. Aí já passa de ano. 7, essa igreja eu vou trabalhar nela, eu vou fazer de tudo para salvar essa igreja aqui, porque, nossa, canta tão bonito, rapaz. Você acha que Deus faz isso, irmão? Você acha que Deus olha para uma igreja e fala assim, não, essa igreja está tudo errado, lá o evangelho não é pregado. Mas tem um pregador lá que, rapaz, esse aí é o Jasper. Ele vai entrar lá e não vai acabar com tudo. Esse aí é o meu poderosão. Quando ele entrar lá, ele vai transformar tudo e tudo vai mudar. Bom, você acha que Deus tem tempo a perder com isso, meu irmão? Crente na Coreia orando que não tem Bíblia, o outro na China pedindo que está querendo ler a Bíblia não consegue, o outro agradecendo e chorando porque teve acesso à Bíblia. Você acha que Deus está olhando um povo que não quer, que não deseja, que só não quer evangelho? E Deus vai falar assim, não, vou trabalhar aqui, essa igreja aqui. Essa aqui, irmão, quando entrar, vou até pegar o CNPJ, porque esse tem que entrar aqui, vai passar na Receita Federal do céu. Mas isso é tolice pura. Vai arranjar coisa para fazer, irmão. Vai trabalhar por Cristo. A Venezuela está precisando de gente. O nosso bairro, irmão, está precisando de gente pregar. Tem quebradas e mais quebradas, irmão. Cadeia e mais cadeia aí. Tem bar aqui na rua, aqui, não tem 5 bar aqui na rua, irmão? Vai lá, brother. Vai lá pregar, meu irmão. Mas não dá, né? É melhor pregar dentro da quadra, que a gente fala, né? É melhor ficar tentando pegar crente que diz que é crente e nunca foi crente, nunca conheceu Jesus. É melhor, sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil eu continuar enganando quem já é enganado, para eu tentar me enganar, para falar que eu sou santo e o outro se tornou santo da minha santidade, do que eu pegar um imperfeito que não quer saber de Jesus e eu tenho que falar de Jesus. Mas como é que eu vou falar se não conheço? É mais fácil quem acha que é de Jesus, olhar para mim também acha que é de Jesus, nós vamos falar o mesmo assunto. Do que alguém me ver como imperfeito, enxergar quem eu realmente sou, e só pela mensagem ele olhar e falar assim, tem algo que você me fala que queima dentro de mim, que faz eu desejar esse Cristo. É mais difícil. Mas para quem? Porque para quem está com Jesus, irmão, nada é difícil. É muito fácil. Só basta obedecer aos mandamentos. Para finalizar. O Evangelho, irmão, não chama as pessoas para gostar de Deus, nem admirar Deus, nem frequentar a igreja, como nós falamos. O Evangelho chama homens e mulheres para amar o Senhor acima de todas as coisas. O chamado do Evangelho, irmão, é você negar a si mesmo. O chamado do Evangelho, irmão, é você olhar para você e falar assim, Senhor, tudo que eu sou eu abomino por mim mesmo. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu não posso nada. Eu sou pecador, pô. Não há obra em mim, não há nada que eu faça, não há nada que eu compro, não há forma de cantar, não há afinação de um músico que ganhe Cristo, irmão. Você pode levar cesta básica o dia inteiro, meu irmão. Não adianta nada. Você pode viver em velório, irmão, abraçando todas as velhinhas, os velhinhos, chorando com todo mundo que perdeu alguém. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Você pode vir nessa igreja aqui, eu deixo o púlpito aqui. Você pode pregar 24 horas, o tempo inteiro e gritar aqui, irmão. Se não for evangelho, se você não viver por Cristo, se você não se entregar a Ele, de nada adianta, irmão.
Você pode ser o maior curandeiro, irmão. Você pode fazer culto do milagre, culto da dispensação. Você pode falar língua, fazer o que você quiser aqui, que vocês quiserem fazer, pode, irmão, sem problema nenhum. Ninguém ganhar Jesus por obra nenhuma. Esquece. Misericórdia, graça. Quando nós reconhecemos o que nós somos perante um Deus tão santo, perante um Deus tão verdadeiro. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal e não te arrependeres. Se não te arrependeres. É possível trabalhar, irmão. Não é muito possível trabalhar para Deus e abandonar o primeiro amor. Jesus, irmão, ele prefere uma igreja pequenininha, apaixonada, irmão, do que uma igreja cheia, lotada, sem amor. Jesus prefere, irmão, uma igrejinha talvez igual nós aqui. Nós estamos falando essa semana, né? Pouquinha gente. Mas se tiver um aqui, irmão, que ama Cristo de verdade, Cristo ele sente mais prazer num culto aqui, com um irmão, numa igreja cheia com gente no corredor. Até porque Deus não se comove com hinos, Deus não se comove com louvores, Deus não se comove com outras coisas, a não ser com santidade, com obediência a Ele. E obediência, irmão, depende do tamanho de igreja. Santidade não independe de vontade de pastor. É vontade de Deus para com o homem. E demonstração de amor entre o homem e Deus. Quer mostrar que ama a Deus, irmão? Sede santos. Quer mostrar que ama a Deus, irmão? Obedece os mandamentos. Quer mostrar que ama a Deus, irmão? Para com essas coisas de exterior que a gente acha que demonstra amor a Deus. Para com jeitos de querer demonstrar amor a Deus. Só obedece os mandamentos. Anda em santidade. Vive em santidade. Deseje santidade. Seja santo. Fale dele. Pregue ele. Anuncie ele. Viva ele. Fala como ele falava. Vê como ele via. Perdoa como ele perdoava. Ensina como ele ensinava. Hoje, irmão, eu não quero perguntar aqui quem é membro, quem não é. Não quero saber quem canta. Eu, por mim, irmão, quem pregou já aqui, ou quem já falou, o que fez. Talvez até todos aqui já veem culto, já foram em outros cultos. Mas ainda assim, nosso coração pode estar longe de Deus, irmão. A gente pode estar com convicção de que somos crentes. Convicção que conhecemos Jesus. Mas nós nunca conhecemos Ele. Talvez, irmão, a gente até diz que ama Ele, que canta que ama Ele. Mas a nossa vida não tem demonstrado isso. Como nós estamos na nossa vida, irmão? A nossa vida é uma vida de demonstração a Deus? Em tudo. No trabalho, no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos familiares. Nós temos vivido uma vida de demonstração de amor a Deus? Será que nós temos passado realmente a imagem de Cristo quando nós falamos dele? Será que as pessoas olham para nós e falam assim, esse é um cristão diferente? E não é, irmão, pelo cabelo, e não é pela roupa, e não que isso não precise, irmão. A gente sabe que é necessário andar, irmão, da forma correta. Mas até isso, o correto e o incorreto está na palavra, não está em religiões e igrejas, não está, irmão, nunca teve.
Tem uns que falam de uma forma diferente de outros. Mas no final, quem olha para nós, vê Cristo em nós? Ou só vê costume? Ou só vê eu acho? Porque, nossa, essa irmã, minha vizinha, tem que ver coisa mais linda. Esse irmão, nossa, eu entro, ele canta tão bonito, irmão. Será que é só isso que nós temos para provar que nós somos crentes? Esse rapaz só fala de Jesus. De qual Jesus nós temos falado? Do Jesus do vai na minha igreja, que lá Deus fala com você? É esse Jesus que a gente sabe apresentar? O Jesus que a gente sabe apresentar é tipo, ou se entrega para Jesus, ele vai mudar a sua vida. Só isso, irmão. De alguém que a gente fala que ama, que a gente conhece, que a gente busca, a gente é íntimo. Nós só temos isso para falar dele, não temos mais nada, irmão. Ele não é nosso amigo. Será que Jesus não é íntimo bastante para nós? Deixa eu te falar, irmão. O Espírito Santo mora dentro de você, mora dentro de mim. É que nós estamos deixando de ter intimidade com esse ser que mora dentro de nós. Nós estamos deixando de usar tempo com Ele. Conversar com Ele. Desejar Ele. Falar para Ele e falar com nós. Senhor, quantas vezes, irmão? Abre a Bíblia, meu irmão, na sua casa de madrugada. Foi todo mundo dormir, irmão. Abre ela. Fala, Senhor, eu quero conhecer um pouquinho de Ti, mas fala comigo um pouco aqui, Senhor. Eu quero entender para essa situação, para esse povo, para essa pessoa. Onde está a Tua resposta aqui dentro, Senhor? Eu tentei achar e Mateus falou o que Tu falou. Mas Ezequiel, será que Ezequiel tem algo a me dizer, Senhor, pelo Teu Espírito? Mas se eu for em João, o Espírito de Deus está vindo. O que tem para me ensinar aqui dentro? É Deus falando com nós. É Deus, irmão. Isso aqui é Deus. Isso aqui é pão, irmão. Isso aqui, se você comer, não vai te deixar passar fome de jeito nenhum. Você vai ter para distribuir, meu irmão. Aqui vai te ensinar a ser crente de verdade. Aqui vai te ensinar a obedecer, desejar, amar. Aqui vai te desejar você deixar o pecado, irmão, que habita em você. É aqui, meu irmão. É aqui. Não tem nada mais, irmão. Aqui é o que salva o teu filho. Aqui salva o teu casamento, salva o teu trabalho. Aqui te cura da depressão. Aqui tira até o teu câncer, irmão. Aqui tem poder para libertar uma alma. Está aqui. Você está procurando empregador, igreja, placa, destino. Não, irmão. Está aqui. Come a palavra de Deus. Ora. Busca. Deseja, coloca aos pés dele, ele mora em você, meu irmão, dentro de você há Deus. Você está morrendo porque você quer morrer, você está deixando porque você quer deixar, porque ele deu uma ordem, ainda que você me deixa, me ama, segue os meus mandamentos, larga tudo. Só viver comigo não é suficiente, irmão. O que mais nós precisamos? Nós falamos lá em casa hoje sobre morrer. Meu pai quer ter um caixão bom para morrer. Também ele falou que pode colocá-lo em qualquer lugar. Não estou nem aí, irmão, por jeito nós vamos morrer. Estou preocupado depois da morte, meu irmão, porque os nossos olhos vão fechar. E ao abrir, ou nós encontraremos Ele, ou nós não encontraremos ninguém, meu irmão. Não tem mais outra história. Não tem o que você fez, quem te deixou de deixar. Não tem a igreja que você foi. Não tem a língua que você falou, o milagre que você viu. Ou você vai ver Deus, ou você não verá ninguém. É isso. Não tem outra coisa, irmão. Se você foi drogado, irmão. Se você foi o que você quiser ser. Ou é ele, ou não é ninguém. Se teu filho te judiou, se você perdeu o bebê, se você ficou desempregado, se alguém te julgou, se você foi muito... Nada vale.
Ao abrir e fechar de olhos ao encontro, Deus ou inferno, não há outro. O tempo é agora. Quem ama, obedece os meus mandamentos. Não precisa provar que você ama a Deus, não, irmão. Você não consegue provar, nem eu. Ninguém consegue provar que ama a Deus. Ninguém. Mas nós podemos nos ajoelhar. Nós podemos nos colocar aos pés dele. Falar, Senhor, eu dependo de Ti para Te amar. Me preenche o meu vazio. Me preenche do Teu ser. Que o Teu Espírito possa habitar em mim, nos meus olhos, na minha mente. A todo tempo eu quero viver igual ao Senhor. Eu quero andar igual aos Seus mandamentos. Eu quero obedecer a eles. Eu quero andar contigo, viver contigo. A ponto de que quem olhar para mim e falar, tem Cristo em você. Isso passa qualquer coisa que você pode ter nessa vida, meu irmão. A viagem para a Europa, para onde você quiser ir, irmão, de nada vale isso aí não. Vá, se diverte, vai para a piscina, vai no jogo do Corinthians, irmão, seja feliz lá. Mas lembra, você é um cristão no jogo do Corinthians. Você é um cristão na praia. Você é um cristão na Europa. E muitos precisam conhecer Cristo no jogo do Corinthians, na Europa. Onde você quiser, Cristo tem que estar em você. Quem precisa te ver, precisa saber, tem Cristo nesse homem, tem Cristo nessa mulher. Não é a igreja que você frequenta, não é o lugar que você vai. Só cuidado que por você achar que vai na igreja, você achar que é de um lugar ou de outro, a tua placa não é essa. Havia uma placa, irmão, aqui, ó, no sumo sacerdote. Essa placa, irmão, era a placa que olhava para ele e falava assim, tem algo na mente desse homem. É o papel de Deus no homem. É a placa que demonstra a santidade. É a placa que precisa estar em nós, dentro da nossa mente, é Cristo Jesus. Ou é isso, irmão, ou não é nada. Não tem mais ou menos. Ou você é quente ou você é frio, irmão. Morto, Deus vomita. Porque morto é indecisão. Morno é indecisão. Que nós possamos decidir essa noite. Cristo. Cristo. E Cristo. Fechem seus olhos, vamos orar a Deus.